Boa tarde. Esse fechamento do problema 3, a madrugada dolorosa, do módulo 13. Meu nome é Luciana, a tutora Isabel. Os objetivos traçados pelo grupo foi diferenciar os tipos de cefaleia, investigar as cefaleias primárias em sálvia e migrânia, pesquisar os reflexos da cefaleia e citar os possíveis diagnósticos diferenciais do caso. Eu procurei juntar alguns dos objetivos, porque na minha pesquisa ficava mais fácil na apresentação e escorrendo de uma maneira mais fluida, assim. Então, assim, falando um pouquinho da cefaleia secundária, né? Então, diferenciar os tipos de cefaleia. Então, eu tenho a cefaleia primária, a secundária. A cefaleia secundária, ela tem uma causa, né? Então, ela poderia ser causada por hemorragia subaracnoide, secção arterial, trombose, hipertensão craniana. Então, ela tem uma causa, uma etiologia conhecida. Então, ela tem um fator que vai levar essa dor, né? Já a primária, ela não tem uma causa anterior. Então, ela não é um sintoma de uma outra patologia. Então, a gente vai ter nela a enxaqueca, tem a cefaleia tensional, ela vai ter a cefaleia trigêmea autonômica, que aí seria a cefaleia em sálvia. Eu tenho as outras cefaleias primárias que seriam, podendo ser causadas por do período menstrual, né, que seriam fatores hormonais aí associados. Então, tem outros tipos de cefaleia que aí não vou entrar muito em detalhes. Quando a gente vai falar sobre a cefaleia com a migrânia, né, com a migrânia, ela é característica como a enxaqueca. Os principais critérios para poder estar falando nela, que é assim, é uma cefaleia, ela tem uma duração de 4 a 72 horas. Não só manifestação clínica, ela tem uma dor unilateral e se ela começar, por exemplo, no hemicrânio direito, ela vai ficar no hemicrânio direito, ou no esquerdo, ela não fica mudando de posição. Ela vai sempre se manter naquela na região. Se ela for na região hospital, vai ser na região hospital, na região frontal, vai ser na região frontal. Ela é uma região, ela é pulsada, então e é uma dor forte para grave, uma dor muito, muito intensa. Ela se agrava com atividades do rotina, então a pessoa ela tende a querer ficar mais quieta. Ela apresenta, a dor é tão forte que a pessoa apresenta náusea, vômitos, ela tem fotofobia, fonofobia, então assim, a pessoa procura ficar mais quieta no canto, ela tem exação. E aí ela pode apresentar a áurea, né, que são alterações do campo visual e também dormência no corpo, né, são uma das características. Então, o paciente que tem migrânia, ela pode ter com áurea ou sem áurea, tá? É uma das coisas. E ela também pode apresentar disfagia, que é perturbação na fala. Então a pessoa tem mais dificuldade na hora de falar, uma fala mais pastosa. Então, assim, é uma das características da coisa. E essa dor
ela fica de 4 a 72 horas sem tratamento, uma dor muito intensa. E é incapacitante. É a segunda dor que leva a procurar atendimento no pronto-socorro. E é bem nauseante mesmo. Daí eu vou falar um pouquinho da. A gente não está no nosso objetivo, mas é a cefaleia mais predominante. A cefaleia a de migrânia, ela é predominante em mulheres jovens, tá? Levando bastante afastamento laboral, tá? A cefaleia, como a gente também colocou aqui os tipos de cefaleia, e a cefaleia tensional, ela é uma a mais predominante dos tipos de cefaleia que a gente tem, tá? Ela é de leve a moderada, ela não é uma cefaleia pulsante, tá? Ela pode cometer os dois lados do crânio. Ela não tem como característica náusea ou vômito. A pessoa consegue fazer as suas atividades laborais, consegue estudar, mas é uma dor que vai persistir de 30 minutos a 7 dias, então é uma dor que ela vai se arrastar aí por um tempo maior, tá? Ela é mais fraca, ela não tem pior atividade física, mas ela também pode apresentar fonofobia ou fotofobia. Ela acaba não levando o paciente a procurar um pronto atendimento, porque o paciente acaba usando analgésicos de venda livre e acaba se automedicando com mais facilidade e acaba, vamos dizer assim, se acostumando mais com esse tipo de dor. Mas ela é mais predominante entre todas as cefaleias. Também características em adultos jovens, tanto em homens e mulheres, não tem, mas a migrânia ela é predominante em mulheres, com histórico, principalmente se históricos familiares, tá? Então, se uma mulher que já tem ali na família o histórico de enxaqueca, tem daqueles critérios que eu falei, fotofobia, fonofobia, áurea, dor persistente de 4 a 72 horas, náusea, vômitos, ela tem daqueles critérios, se ela tiver 2 e 5 crises, ela caracteriza o paciente com enxaqueca. Aqui em cefaleia em sálvia, é o caso do paciente que está no nosso caso clínico. É um paciente que vai apresentar aí uma dor latejante como característica como a pior dor do mundo, tá? Ele vai ter uma dor orbital, tá? É uma dor trigêmeo autonômica, então ele vai envolver ali a raiz do trigêmeo, os vasos do trigêmeo, lembrando que assim, o que dói são as estruturas que envolvem coisas. Então, são os meninges que dói, são os vasos de grande calibre, isso que dói numa cefaleia, né? O encéfalo em si, ele não dói, ele não é inervado, né? Então, são as meninges, a calota craniana, se caso um traumatismo, é isso que vai doer, os vasos, e não o encéfalo em si. Então, vai apresentar vermidão, né? Posto na via cefalensal, então ele vai apresentar vermidão nos olhos, inchaço, pálpebra mais fechada, né? Um pouquinho demasiada, corrimento nasal, essa sinusite aí, do lado que está afetado.
e dói muito, como se ele estivesse levando uma facada no olho, né? O paciente ele tem uma dor exorbitante. E é insalva por quê? Porque o paciente ele tem a crise e ela por algumas horas e ela vai embora. E ela pode desaparecer por dias e depois ela volta, né? Por uma característica, tipo, cada 2 dias sem crise, depois volta, tem a crise de novo mais algumas horas, depois desaparece, podendo ficar alguns meses, até um ano sem crise, depois volta, e aí fica com um período aí de crise, vai e volta, e é uma dor insuportável. Né? E aí aqui é um característica da dor forte, né? Podendo durar de 15 minutos a 180 minutos, de não tratado, lacrimejamento, congestão nasal, sudorese na região frontal, a miose, a inquietação, o paciente ele fica muito agitado, né? Devido à dor, né? A frequência aí nada melhora. Aqui são os possíveis tratamentos, né, no caso dessas 3 crises. Para tirar o paciente da crise, no caso da migrânia, você pode dar analgésicos, os ARNs, triptofanos e metaclopramida para náusea, porque o paciente com migrânia ele vai ter muita náusea, e para profilaxia, propranolol, tricíclicos e anticonvulsivantes, lembrando que os pacientes com migrânia muitas vezes têm associado epilepsia, então os anticonvulsivantes podem ser uma das boas abordagens aí para eles. Paciente com cefaleia tensional, analgésico comum, porque normalmente é o que eles mais fazem uso. E aí para profilaxia, se o paciente ele tem muita crise de repetição, você pode dar tricíclico. Para enxaqueca em sálvia, o uso de oxigênio de alto fluxo e o triptofano. E para prolaxina verapamil e prednisona. E aí os red flags da enxaqueca. O red flag da enxaqueca a gente tem que é usado justamente quando a gente vai pensar numa cefaleia secundária. Por quê? Porque a gente tem que descartar possíveis causas mais graves, né? Outras patologias que se confundem com a cefaleia, né? Desculpa, eu falei enxaqueca, era cefaleia. Por quê? Porque tem algumas patologias que podem vir com sintomas, né, de uma dor de cabeça súbita e que tem um quadro aí atrás mais graves. A gente tem que ter outras abordagens, né? Então, pensar em outras coisas. Então, a gente tem o SNOOP, né? Que é essa abreviação da gente tentar, então, verificar se na parte sistêmica esses sintomas eles surgiram de maneira associada com febre, rigidez na nuca, uso de anticoagulante, drogas, imunossupressores. Esse paciente se encaixa nisso. Em termos neurológico, teve alguma alteração no exame neurológico desse paciente? Neoplasia, o paciente tem alguma neoplasia? Wolfsbeck, que é início súbito, agudo, qual é o grau da intensidade, da rapidez, da piora dessa dor, né, da pior dor da vida, essa dor trovejante, pensando assim, numa hemorragia subaracnoide, né, como isso pode ser perigoso, o paciente pode estar evoluindo com um AVC hemorrágico, uma hipertensão craniana, quais são as medidas a gente deve tomar para esse quadro, né? Como isso é perigoso para o paciente. Então, a gente tem que tentar descartar que essas
que essa cefaleia não seja isso. Começou após os 50 anos, lesões expansivas, artrites, células gigantes, IUP, né? A mudança de padrão dessa cefaleia, né? Prévia. Então, é difícil uma cefaleia mudar, né? A cefaleia, ela tá na região frontal, de repente ela já mudou para a região occipital e ela tá mudando, assim, isso não é normal. Então, são coisas que devem ser investigadas, observar no paciente. SNOOP é um marcador aí para a gente olhar possíveis outras patologias associadas para descartar patologias secundárias, né? Cefaleias secundárias aí. Aí citar os possíveis diagnósticos diferenciais para o caso. Eu fiquei lendo aqui, para mim ficou muito óbvio que era uma cefaleia insálvia, mas, sei lá, eu poderia pensar que fosse uma sinusite, né, um quadro de sinusite, por paciente tá com uma congestão nasal e aí com dor na região dos olhos, uma sinusite purulenta, né, pode dar uma dor assim importante. Mas como ele já tinha tido um quadro anterior, ele poderia, né, ou um tumor nessa região. Eu acho bem difícil pelo quadro do paciente ser bem característico, mas poderia ser um tumor ou um quadro de sinusite, assim. Tirando isso, eu acho que eu não vejo nenhuma outra possibilidade de ser nenhuma outra coisa ali. Assim, trigêmeo também, né? Mas eu acho que não cometeria ali a parte oftalmológica, eu acho. Mas é isso. Não sei se eu atingi todos os objetivos, mas eu espero depois um feedback. Doutora, obrigada.